Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Passando aqui por alguns minutos, coisa rápida. Salmos capítulo 139, 23 diz assim, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou falar um pouquinho sobre o coração e a Bíblia vai me dizer que o nosso coração, e faz a gente entender que o nosso coração ele mente para nós. O nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele é mau, o nosso coração ele é iníquo. Não podemos ser levados pelo nosso coração. Não podemos de forma nenhuma. Isso é uma coisa que nós temos que ter certeza, porque na mesma hora que nós achamos que sabemos alguma coisa, se nós estivermos felizes demais, não podemos tomar decisão, porque podemos se arrepender no futuro. Se nós estivermos tristes demais, não podemos também tomar decisão, porque não sabemos se iremos arrepender no futuro. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é bom para nós hoje e também sabe o que vai acontecer no futuro. Mas é necessário a gente pedir, como diz aqui nesses versículos, sonda-me, ó Deus. Quando nós falamos sonda-me, ó Deus, nós estamos pedindo para que Deus ele entre dentro do nosso coração e comece a observar o que está acontecendo dentro de nós. E ainda diz, e conhece o meu coração, porque Deus sabe quem nós somos. Deus ele nos conhece ainda, que a gente pode esconder quem a gente é de todo mundo, mas de Deus jamais. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Quais são os pensamentos que têm subido do nosso coração? E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Não é todo mundo que tem a coragem de fazer essa oração, porque não é todo mundo que quer realmente ser guiado pelo caminho certo. E quando a gente ora dessa maneira, nós estamos pedindo para Deus trabalhar em nós, para que possamos ser direcionados pelo caminho correto. É impossível a gente confiar nos nossos corações para fazer a coisa certa, a menos que sejam puros. E como que o coração vai ser puro? Através da palavra de Deus. E mesmo assim nós temos que ser direcionados pelo que Ele nos orienta e não pelo que sentimos. Devemos pedir para o Senhor Jesus Cristo todos os dias para trabalhar em nós, para iluminar os nossos corações com a sua luz potente. Somente o Senhor Jesus, Ele pode ver a verdade dentro de nós. Ele pode trazer com a sua luz a clareza ao nosso entendimento de quem realmente a gente é, o que realmente nós sentimos. Ele pode mostrar quais são as nossas verdadeiras intenções. E somente Deus pode purificar o nosso coração. Ah, mas pastora, você está dizendo uma coisa pesada. Não, eu estou dizendo uma coisa que é verdade. É muito fácil eu olhar para uma pessoa na minha frente e apontar o erro dela, e apontar o problema dela, e apontar o que eu estou vendo. Mas o difícil é eu e você olhar para dentro de nós mesmos, porque aqui eu não estou para falar de ninguém, mas sim de mim e a palavra qual Deus deu. Porque para você orar, como Davi orou aqui, nós tem que ter uma capacidade de entendimento e de discernimento, que ele tem que entrar dentro de nós para poder trabalhar, e assim nós temos que deixar. E nem sempre o que Deus vai trazer à tona dentro de nós vai ser uma coisa boa. E ninguém gosta de saber que somos ruins. Quem é que vai gostar de falar assim, nossa, como é legal, eu sou muito ruim. Nossa, como é legal, eu penso coisas ruins. Nossa, como é legal, eu desejo coisas ruins. Jamais. Nós não queremos ser ruins. Nós não queremos ver em nós os nossos próprios defeitos, porque dói. Essa é a grande realidade. Mas nós temos que pedir para Deus trazer o que está dentro de nós para fora, para que nós possamos ser direcionados para Ele e andar de uma forma correta. É por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo.
Porque não importa o que eu faça, não importa como eu ande, não importa como eu me comporto por fora, Deus, ele vê o meu coração por dentro. Deus vê se no meu coração tem maldade, se tem mentira, se tem arrogância, se tem prepotência. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil que todos julgam todos, mas ninguém julga a si mesmo. E essa palavra me ensina e ensina a todos nós a gente entender que Deus é o único que pode nos purificar. Mas como que ele vai purificar? Primeiro ele tem que ver o que está dentro de nós. E aí o que acontece? Quando a gente pede para Deus sondar, nós estamos pedindo, Deus, olha para nós, dentro de nós, porque o Senhor conhece o meu coração. Para quem quer ser salvo, para quem quer dar o céu. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Deus sabe os pensamentos mais íntimos que a gente tem. Aqueles pensamentos que a gente não tem capacidade nem de falar de voz alta. O Senhor Deus vê e o Senhor Deus ouve. E vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos dizendo para Deus assim, Senhor, da mesma maneira que eu sei que eu sou ruim, que eu sou mau, eu penso coisas ruins de vez em quando, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo me conter, mas tem coisa que eu não consigo controlar, me ajuda, eu sou mal, pronto, você fala isso, você confessa, automaticamente você confessando, você pede perdão a Deus e pede para Deus trabalhar, assim como o salmista fez aqui, e vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Isso será o suficiente para que ele entre em nós e trabalhe em nós e nos cure e nos ajude. Amém? Talvez você não queria ouvir essa palavra e tá tudo bem, porque foi essa palavra que Deus me deu. Estamos vivendo tempos de tanta dificuldade e não é brincadeira não o que nós estamos passando. Eu não sei se você percebeu, mas é tanta gente hostil, é tanta gente falando de tanta gente, é tanta gente maltratando, é tanta falsidade. E no meio disso tudo nós temos que aprender a andar retos. No meio disso tudo a gente tem que ser o diferencial. E o principal, não é qualquer um que vai entrar pela porta. Então que nós buscamos realmente a viver a palavra. Aqui nós não pregamos placa de igreja. Aqui nós não pregamos ministérios, aqui nós falamos o que a Bíblia diz e nós buscamos tentar se esforçar a entrar pela porta estreita, porque o que vai salvar é Jesus e Jesus é a palavra. Amém? Sem o Senhor nada nós podemos fazer. E muitos não entendem que o próprio Jesus ele disse que muito obrigada por seguir. Amém? O Senhor Jesus disse assim, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas ele disse que não julgaria, mas que a palavra dele julgaria. E quando Jesus fala isso, se você for em Apocalipse, vai dizer que ele tem 3 nomes, um que ninguém conhece, e o outro a palavra de Deus, e o outro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, ele é a palavra. Quando ele vem a esse mundo e abre as portas para que a gente possa conquistar o céu, porque através da sua morte, a sua ressurreição, as portas foram abertas para a gente herdar o céu. Glórias a Deus, porque através disso seremos salvos. Mas ainda assim não é o suficiente. Nós temos que seguir o que Jesus nos ensinou. E o que é que Jesus nos ensinou? A Bíblia deixa lá em Moisés regras humanas. Não mate, não roube, não se prostitua, não cobiceis, não faça nada de ruim. Beleza. Pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, não adultero. Glória a Deus. Mas Jesus vem para poder falar algo a mais ao nosso coração. Já aí Jesus já muda e ajusta algumas coisas, que ele vai dizer, olha, não mate. Mas aí quando eu falo uma palavra que machuca alguém de uma forma muito grande, ele vai dizer assim, que já matamos, nós temos que tomar cuidado para não matar ninguém com as nossas palavras, porque para Jesus isso é importante. Não é só eu ir lá enfiar a faca em alguém, é eu machucar essa pessoa de uma maneira que ela não consiga mais ficar de pé.
E uma outra coisa também, Jesus diz, não adultere. Não, eu nunca toquei no corpo de outro, a não ser o do meu marido, a não ser o da minha esposa. Glórias a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que se nós olhamos com segunda intenção para alguém, nós estamos adulterando. Amém. Aí o que acontece? Jesus ele vai dizer, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma medida que você julgar, você, aleluia, vai ser julgado. Mas por quem? Por Jesus, pela palavra. A palavra te julga, a palavra te edifica, a palavra confronta. Então, se eu olho para o meu irmão com maldade, o que acontece? A maldade está dentro de mim. Se eu olho para a pessoa e eu fico assim, eu acho que fulano de tal fez isso e aquilo, e eu não sei se a pessoa fez, eu simplesmente deduzi na minha cabeça, a maldade está dentro de mim. E eu tenho que buscar em Deus essa libertação. Se eu julgo, se eu condeno, se eu maltrato, eu preciso ser curada. Através de quê? Da palavra de Deus. É por isso que Salmos 139, 23 e 24, Davi ele pede para que Deus olhe para o seu coração, porque ele vai enxergar além do que ele mesmo vê. Porque, como eu disse, o coração nos engana, mas a Jesus o coração não engana. Ele enxerga o que está dentro de nós. E ali Davi ele fala, olha, eu sei que o Senhor sonda os meus pensamentos, então vê se há em mim algo mal, algo ruim, porque eu não tô vendo. Então olhe para dentro de mim e veja. E assim trabalhe para que eu ande pelo caminho eterno. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a palavra. E quando nós buscamos isso em Jesus, nós seremos direcionados pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, pelo caminho da palavra. E aí sim seremos purificados, porque o que purifica é a palavra. E em nome de Jesus, meus irmãos, vamos parar de nos vitimizar e entender, não, eu tenho esse defeito. O que custa você abrir a boca e dizer, eu tenho esse problema? Não para qualquer um, mas para Jesus, Senhor, ou para alguém que você confia espiritualmente, para você se confessar e pedir ajuda em oração, porque também não é para todo mundo que você vai falar os seus problemas, mas você vai dizer, Senhor, me ajuda a melhorar essa situação, porque eu não consigo, eu quero ir para cá, mas quando eu vejo eu tô indo para lá. Me ajuda, porque não existe ninguém nessa terra que é santo, nós somos santificados e através da palavra. Agora, se eu não estou abrindo o meu coração para que a palavra entre, não tem como eu ser purificada. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo nós venhamos ter essa força de coragem de abrir o coração para Jesus e falar, olha, entre, vê em mim o que está de errado e me guia pelo caminho certo. Amém, irmãos? Graça e paz. Era para ser 5 minutos, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. Amém, irmã Fabiana. Oi, gente, tudo bom? Deus abençoa grandemente. Nós vamos estar orando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar, Senhor, em Teu nome, o Francisco, Pai. Senhor, o Senhor é médico dos médicos, o Senhor criou um homem. O Senhor tem o poder, meu Deus, de mudar toda a história dele para a glória do Teu nome. Quando nós podemos fazer, o Senhor não precisa colocar a sua mão, porque o Senhor, aleluia, faz coisas que são impossíveis aos homens. Por isso, Senhor, eu apresento o Francisco, meu Deus, e determina a cura sobre a vida dele. Visita ele naquele hospital, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, eu determino a cura e a libertação de toda enfermidade, não somente da Krebaha Suriarasayo, a cura do corpo, mas também a cura da alma, do espírito, Senhor. A obra é completa e nós rendemos graças ao Teu nome, porque grandes coisas fez o Senhor e por isso nós estamos felizes. Pai eterno, a cada um que entrou nessa live, essa live, Senhor, não é para placas de igreja, não é para divisões
burocráticas, são para pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam de socorro, pessoas que precisam da tua mão, pessoas que precisam, meu Deus, do teu conforto, Senhor, e do teu ajuste, da tua ajuda, porque no mundo ao qual nós estamos vivendo, todos estão andando, Senhor, aleluia, perdidos, mas o Senhor é o nosso caminho, Pai, e eu creio que o caminho que o Senhor, aleluia, há de direcionar cada um deles, independente da dificuldade, Senhor, que eles estejam passando, eu sei que o caminho é bom, porque o Senhor não leva ninguém para caminho maus, pelo contrário, o Senhor arranca do caminho mau e coloca no caminho da vida eterna. E por isso, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, eu apresento também, Senhor, o Enzo, Senhor, em nome de Jesus, nas tuas mãos. Senhor, visita ele no hospital, Senhor, eu não sei qual a sua enfermidade, também não preciso, porque o Senhor sabe quem ele é. Peço que do alto da cabeça à planta dos pés, o Senhor venha passar com poder e determina a cura sobre a vida dele, porque o Senhor faz coisa grande e coisa impossível, Pai, pois o Senhor é fiel. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Engrandeça o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Era para ser somente 3 minutos, mas estamos aqui, graças a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e dizer para vocês, o Senhor Jesus, ele tem o poder de mudar toda a tua história. Abre o coração para ele. Tenha essa coragem de não ter vergonha, de se abrir verdadeiramente para que ele possa direcionar a gente para o caminho eterno. Deus abençoe, ótima noite, graça e paz a todos.